Olá a todos! Vamos dar continuidade ao estudo do potencial elétrico com mais alguns exemplos interessantes. Vamos estudar agora o potencial gerado por um fio reto, infinito, carregado uniformemente. É um exemplo que nós já estivemos dando, né, durante esse curso em algumas etapas, né? Então, se nós tomarmos aqui o fio reto infinito carregado uniformemente, né, uma distribuição de cargas que gera no espaço um campo elétrico, se essa distribuição gera no espaço um campo elétrico, ela gera também uma diferença de potencial entre pontos desse campo elétrico. Então é o caso, né, de determinarmos qual é a variação do potencial elétrico, né, para o fio infinito. Então, se nós tomarmos aqui a definição, né, uma vez que conhecemos o campo do fio reto infinito é conhecido, então nós podemos determinar a sua variação de potencial a partir do campo elétrico, a partir, né, usando, né, essa definição. O que nós sabemos? Que o campo elétrico gerado pelo fio infinito nada mais é do que a densidade linear de cargas sobre 2πε0r na direção radial. Então estamos tomando o fio infinito gera um campo radial, nós queremos determinar a variação do potencial entre um ponto I e um ponto F. Aqui estou pegando um caminho qualquer, né, entre o ponto I e o ponto F. Se o observador é um observador que está colocado sobre o fio, né, então nós temos a distância entre o fio e o ponto inicial e a distância entre o fio e o ponto final, que marcam, na verdade, os pontos fundamentais, porque o potencial elétrico não depende do caminho, ele depende apenas dos pontos iniciais, dos pontos inicial e final. Portanto, o nosso elemento dl, em coordenadas cartesianas, né, como nós já descrevemos, é dado por essa expressão. Em coordenadas, então, cilíndricas, porque o melhor sistema de coordenadas para o fio infinito, que envolve o fio infinito, em torno do fio infinito, é coordenada cilíndrica, nós podemos converter o elemento diferencial de comprimento em dr na direção r chapéu, r de θ na direção θ chapéu, dz na direção z chapéu. Novamente, se olharmos aqui, ó, o campo elétrico só tem direção radial, então esses dois termos aqui, eles são anulados, né? Uma vez que o produto interno entre R chapéu e θ chapéu e R chapéu e Z chapéu é zero. Então vamos ficar apenas com a direção radial, né? R chapéu com R chapéu é 1. Então, ao realizarmos o produto interno, apenas nos interessa a direção dr, a direção radial. Então, vai ser o campo elétrico vezes dr, né? Integral menos a integral do campo elétrico dr, entre os pontos inicial e o ponto final, né? Entre o ponto inicial, entre a posição, né, do ponto inicial para a posição do ponto final. Então, isso marca a diferença, né, de potencial entre os dois pontos, né? Nós estamos calculando essa variação aqui, né, de energia potencial, de variação de potencial, né, elétrico. Variação aqui do potencial elétrico, né, entre esses dois pontos. Muito bem, então basta integrar, né, 1 sobre R é um logaritmo de RI para RF, nós temos um sinal de menos aqui, né? Então, logaritmo de RF sobre RI, menos inverte, né? Aqui, ó, sinal de menos. Então, nós vamos ter variação do potencial elétrico para o fio reto infinito carregado uniformemente, é logaritmo, né, de RI sobre, né, é ρl, 2πε0, logaritmo de RI sobre RF, é para o fio, né, é uma equação que vale para o fio infinito. Ok? Então, quer dizer,
Mudou a distribuição de carga, ou seja, mudou a configuração do campo elétrico, você muda também a configuração do potencial elétrico. Certo, pessoal? Então, quer dizer, para cada distribuição de cargas, você vai ter um aspecto, né, do seu potencial elétrico. Ele não é um mesmo valor para todas as distribuições, né? Muito bem, uma vez que o potencial elétrico ele depende da natureza do campo elétrico, né? Então isso é muito importante. Por exemplo, né, um exemplo 3 aqui seria a esfera não condutora. Esfera não condutora que nós vimos, né? A esfera não condutora, ela gera um campo elétrico dentro, como nós vimos, e fora, como nós vimos também, né? Nós vimos esses dois exemplos. Nós calculamos o campo elétrico dentro e fora da esfera não condutora, né? Então, se existem campos elétricos, né, existe potencial elétrico, né? Então, nós podemos determinar, por exemplo, a variação do potencial elétrico entre um ponto que nós podemos colocar no infinito, um ponto inicial no infinito, e um ponto final dentro da esfera. Né? Interessante, né? Um ponto inicial no infinito, fora da esfera, e um ponto final lá dentro da esfera. Qual a variação do potencial, hein? Entre esses dois pontos? Qual a variação do potencial entre esses dois pontos? Né? Então, podemos determinar. Variação do potencial menos a integral no caminho do campo elétrico dele. Notem que o caminho agora, ele tem duas partes, né? É um caminho que está fora e outro caminho que está dentro da esfera. Então, quer dizer, você tem aqui um campo elétrico fora e um campo elétrico dentro. E o caminho e a variação do potencial tem que contemplar esses dois campos, né? Então, nós vamos ter um caminho para o campo elétrico fora dele, aplica-se a definição, e outro menos, né? Um outro caminho para o campo elétrico dentro, produto interno dele. Campo elétrico fora, nós vimos, né, tem um comportamento da carga análogo à carga pontual, né, que é a carga total na esfera. Então vai ser Q 4πε0 R2 na direção R chapéu. Nós vimos isso, né? Foi um exemplo dado. O campo elétrico dentro da esfera não condutora, carregada uniformemente, nós também vimos. É a carga, e inclusive ela cresce linearmente, né? Com a distância do centro à superfície, né, da esfera. Então, isso vai ser Q Rzinho sobre 4πε0, Rzão ao cubo, também na direção R chapéu. Ok? Então, a variação do potencial, campo fora, o campo fora varia de infinito, o R, né, varia de infinito até a superfície, até a distância r, até o raio, né, da esfera. Então, nós temos a primeira integral no primeiro caminho para o primeiro campo, que é fora, de infinito a Rzão. Menos, né, de mais infinito, né, até Rzão. Para o segundo caminho, nós vamos da superfície ao ponto interno a uma distância RF. Da superfície até um ponto F a uma distância RF. Né? Então, para o segundo caminho, o campo que vigora aqui é o campo interno. Então, é o campo dentro da esfera. O campo dentro da esfera que vai de Rzão até RF. Né? Então, agora basta integrar. Né? Aqui essa integral nós já conhecemos. Ela é fácil. Né? Nós já vimos, né, essa integral aqui muitas vezes. Aqui você vai ter uma integral de R, né, que vai dar R2. Então, basta agora integrar. Deixo como tarefa para vocês. Né, integrando e substituindo os limites. Né, integrando e substituindo os limites. Né, você vai ter um resultado como esse aqui. Ó, né. Ajeitando aqui, né, colocando aqui os termos em evidência, você vê que você pode fatorar aqui, né? O Q sobre 4πε0 Rzão, fatorando esse termo, né? Então, você pode ajeitar algebricamente aqui, né, os valores de RF,
de tal forma a converter o resultado, né, num Q sobre 4πε0r, 3 meios de menos, né, rf ao quadrado sobre 2r sobre 2r ao quadrado. R é o raio, né, da esfera. Então esse aqui seria o potencial ou variação do potencial elétrico entre o infinito e um ponto no interior da esfera, né? Então, em toda a região do espaço onde eu tenho campo elétrico, né, onde nós temos campo elétrico, né, nós podemos definir uma variação de potencial elétrico. Certo, pessoal? Estão entendendo? Não é tão difícil. Basta aplicar as definições dadas que facilmente vocês chegam no resultado. Vamos pegar mais um exemplo, então? Mais um exemplo 4. O potencial, então, gerado por um disco, né? Se o disco gera um campo elétrico no espaço, nós podemos determinar variações de potencial elétrico, né, gerado nesse espaço devido à configuração do campo. Certo? Só que aqui nós, em princípio, né, podemos entender da seguinte maneira: não temos o campo. Não temos uma equação fácil para o campo. Né? Queremos determinar a variação de potencial elétrico que ocorre sobre o eixo Z. Eu sei, nós já vimos a equação do disco, né? Mas existe uma forma bem mais simples de você calcular essa variação de potencial, levando em consideração aquilo que nós já tínhamos discutido anteriormente. O potencial gerado por uma distribuição de cargas também pode ser dado como sendo 1 sobre 4πε0 dq sobre r. Lembram? Desde que você fixe um ponto no infinito. Desde que você fixe um ponto no infinito, ainda que você não conheça o campo elétrico, mas conheça a distribuição de cargas, você pode definir, né? Você pode calcular a variação de potencial elétrico entre um ponto e outro, gerado, né, pela distribuição, ou a distribuição gera um campo que gera um potencial, né? Muito bem. Então vamos calcular então essa variação de potencial levando em consideração esse campo, essa definição, né? Essa definição de distribuição. Muito bem. Então nós temos o disco, nós fixamos um ponto no infinito, né? Queremos sair do infinito até um ponto no eixo Z, queremos calcular essa variação de potencial elétrico, né? Então notem que a distância entre o disco e o ponto final nós estamos chamando de Z. O disco carregado, nós podemos pegar um pequeno elemento diferencial, um elemento diferencial de área, né, sobre esse disco. Esse elemento diferencial de área pode ser qualquer. Nesse caso aqui, estamos tomando um anel como elemento diferencial, né, porque nos facilita. O anel tem raio Lzinho, né? O anel tem um raio L, cuja espessura é um dl. Esse elemento diferencial de área contém uma quantidade dq de carga, né? Como nós já vimos. O que nós podemos então definir? Nós podemos definir o nosso elemento dq como sendo sempre a densidade superficial de cargas vezes o elemento diferencial de área. Ora, a distribuição é constante. ρS, elemento diferencial de área. Se nós pegarmos um anel aqui, né, se nós cortarmos aqui em algum ponto, você tem uma faixa, né? Então, qual é a área dessa faixa? A área dessa faixa tem que ser a espessura do anel, dl, vezes o comprimento. Né? Comprimento 2πl. Logo, a área desse elemento diferencial nada mais é do que 2π vezes L dl. Né? Veja, ao fazermos isso, nós já temos o nosso elemento dq. O nosso elemento dq é esse aqui. Certo? A nossa distância do elemento diferencial ao ponto final, o nosso Rzinho, nada mais é do que L²
z², raiz disso tudo, né? Usando o triângulo retângulo aqui. Fácil, né? Podemos calcular, não, então, né, nós temos a variação do potencial elétrico para um elemento diferencial. Se você quer saber a variação do potencial elétrico para todo o disco, o que você faz? Integra todo o elemento diferencial, né, em toda a região do disco. Ou seja, 1 sobre 4πε0, né, ou seja, todo o disco, toda a quantidade de disco que está gerando elemento diferencial. 1 sobre 4πε0 integral de ρl dl, ρs 2πl dl sobre Rzinho. ρs é constante, eu posso colocar para fora. 2ε0, 2π com 2π simplifica, né? Aqui, ó, 2π com 2π simplifica, dá 2, sobre ε0. Integrar todos os anéis que vão de 0 a R, né? Ou seja, em toda a geometria do disco, do elemento que sobra, né? Rzinho é igual a isso aqui, né? Integrando tudo, né? A integral disso aqui é fácil, hein? Né? Aqui você tem L² mais Z², ó, né? Você pode chamar aqui, né? Colocar aqui. Você pode chamar U de L² mais Z². Então, o D de U, né? Z é um ponto fixo aqui, que vai do infinito até esse ponto. Esse ponto aqui é um ponto fixo, né? Então, na derivada aqui, ele é zero. Logo, nós vamos ter 2L dl, né? Derivando aqui, né? Então, aparece LDL. Substitui aqui por U. Quando integra, é fácil de ver, né? Raiz de L² mais Z² de 0 a R. Né? Então, basta substituir os limites e nós vemos que o potencial elétrico gerado pelo disco entre o infinito e o ponto final, né, a uma distância z, é dado, né, por essa expressão. Distribuição superficial de carga sobre 2ε0, raiz de z², né, R² menos z². Notem que nós estamos calculando o potencial para a região z maior do que zero. Portanto, não aparece o módulo aqui. Tá? O módulo aqui é dispensável, tá? Porque nós já estamos colocando que o cálculo é feito para z maior do que zero. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de distribuição de potencial gerado por uma distribuição de cargas, né? O cálculo, né? A partir de uma distribuição de cargas. Nos próximos vídeos, continuaremos, então, avançando um pouco mais, entendendo melhor o cálculo, né? Para o potencial a partir de distribuições. Até lá, até o próximo vídeo e obrigado.